boa tarde, é uma satisfação estar aqui. Meu nome é Harry Live, sou do oeste do estado do Paraná, atualmente com 66 anos, casado, 2 filhos. Eu fiz concurso para a Justiça Federal no ano de 78 para agente de segurança, assumindo em 1981 na 2ª Vara Federal. Trabalhei com o Dr. Heraldo Vidal Correia, hoje em memória, e o diretor do foro à época era o Dr. Milton Luiz Pereira, também em memória. E da 2ª Vara, depois, quando houve a mudança para o edifício Bagé, eu trabalhei na 5ª Vara e ali com o Dr. Vladimir Passos de Freitas, desembargador aposentado. Foi quando surgiu a oportunidade para mim trabalhar na contadoria e daí eu passei 2 anos seguintes. Eu fui nomeado como auxiliar judiciário e em 88 fui nomeado como oficial de justiça. Permaneci na contadoria até 1994, mesmo sendo oficial de justiça, por conta da regulamentação do Tribunal da 4ª Região. Como oficial de justiça foi uma experiência única e ímpar, onde que a gente se depara com uma experiência humana propriamente dita, onde eu aprendi também a ser humano e compreender o ser humano. Principalmente porque quando a gente cumpre uma ordem, a gente não manda, a gente cumpre. Quando o juiz julga, ele não condena, ele determina que a lei seja aplicada para que as pessoas possam cumprir por conta dos deslizes da vida que tiveram. Tive experiências muitas, tanto aqui em Curitiba quanto em Cascavel. De Cascavel, assim, a mais importante foi um dia eu, ao sair da Justiça Federal, tinha um estacionamento à frente, onde eu tinha deixado o carro, e tinha um cidadão que a gente costumava visitá-lo muito, e ele se esquivava demais. E naquele dia, quando ele me viu saindo da Justiça Federal, ele no baita carrão dele, ele simplesmente desceu para debaixo do painel para se esconder de mim. Só que eu não tinha mandado nenhum naquele dia. Mas deixei ele quietinho lá porque pensei, não vou dar um susto nele, né? E entre outras, né? De repente você está numa sala de espera, aí chega o cidadão e ele leva um baita susto, né? Mas o que você está fazendo aqui todo assustado, né? E a gente brincando às vezes com as pessoas para descontraí-las, você não sabia que o oficial de justiça mete medo, tanto assim, ele disse, eu tenho medo de oficial de justiça, eu não tenho medo de delegado nem do juiz, mas de oficial de justiça eu tenho medo. Eu disse, mas por quê? Ele só cumpre uma ordem? Não, porque quando a ordem chegou na minha porta, eu tenho que cumprir. Ou seja, aí a ordem chegou efetivamente, né? E o fato assim, 2 fatos assim que me deixaram muito assustados uma vez foi que eu tinha que cumprir o mandado e, claro, nós cumprimos ordens. E quando eu fui cumprir, cheguei ao local, a pessoa não morava. E não morava mais no local, tinha mudado não fazia 2 semanas. Só que os moradores tinham relatado que ele tinha cometido um homicídio de 2 pessoas. E daí deram o endereço onde ele estava, ele não tinha sido preso porque não pegaram em prisão em flagrante e estava ele solto na casa dele. E ao chegar na casa dele, ele simplesmente disse assim, entra. E daí eu pedi por que ele não tinha atualizado o endereço. Ele disse, eu preciso fazer a atualização porque eu soube esses dias atrás que um colega meu foi preso porque o oficial de justiça não achou o meu amigo, né? Eu disse, é verdade, né? Quando vocês mudam de endereço, vocês não atualizam, se não tiver outra informação, o juiz vai determinar a expedição de mandado. E quem tinha declinado naquela diligência que eu não tinha localizado, que não tinha sido localizado, era eu. Agora imagine eu de frente com o homicida. Eu tremi de cima e embaixo. Aquele dia foi trash, mas daí ele disse, quer tomar um café? Eu disse, não, eu estou com pressa, eu preciso ir. Saiu mais rápido dali, né? Porque a gente não pode dar trela para uma situação, não é trela, mas passar a informação que for necessário, cumprir o mandado e seguir. Daí ele disse, não, por favor, você pode atualizar o endereço para mim aqui? Não, então faz um mandado, escreve no verso do mandado que depois eu faço lá no sistema e faço a atualização. Mas, por favor, vai até lá, leva o teu comprovante de endereço até a Justiça Federal e atualiza o teu endereço, né?
Então, assim, essa acho que talvez tenha sido a situação que eu mais temi, por mais que eu tenha entrado em ruelas perigosas, já fui abordado, tipo assim, meia dúzia de caras pulam na minha frente e dizem assim, para, o que você está fazendo aí? Eu simplesmente levantei as mãos, coloquei na cabeça assim, aí disse, baixa a mão. Eu disse, só se você me autorizar, eu não vou baixar a mão não. Aí eu baixei as mãos, abri o vidro, perguntou o que eu estava fazendo, o que eu queria fazer. Eu falei, claro, se eu sou oficial de justiça, isso é o trabalho. Mas se você não me deixar entrar, tudo bem, eu volto. Quem você procura? O fulano. Só espera um pouquinho. 5 minutos depois ele voltou, disse, não pode cumprir sua ordem. E quando eu saí, eles ainda foram gentis comigo, disseram, alguém te importunou? Eu disse, não, foi tudo tranquilo. Não, porque a gente gosta que as autoridades sejam bem tratadas aqui no nosso bairro. Ou seja, onde era perigoso, eu me senti muito mais protegido de onde que eu não era perigoso. Porque aquele caso anterior que eu relatei era dentro de um condomínio fechado. Ou seja, onde o risco era para ser maior, foi menor do que aonde o risco era para ser menor e foi maior, porque eu me deparei com homicida, porque homicida a gente vai saber o que da cabeça dele, né? Principalmente que ele tinha feito a vida de 2 pessoas, né? Eu sei, em menos de 15 dias, né? Então chega ali, o cara pensa que você vai prender, porque as pessoas confundem muito a atividade do oficial com a autoridade policial propriamente dita, né? Que o oficial vai lá e prende. Mesmo que sejam nas atribuições do oficial de justiça, cumprir ordens de prisão. Ele estar à frente da autoridade policial para determinar a ordem de prisão. Isso seria. Claro, simplificaram hoje para não pôr os oficiais tanto em risco, né? Imagine que toda hora que saísse um mandado de prisão, o oficial tem que ir à frente dizer para a pessoa que ela está presa. Para a autoridade policial, algemá-lo e levá-lo preso, tanto em desocupações como em prisões, né? Então hoje se simplificou um pouco essa atividade, mas ela é uma atividade do oficial de justiça, tanto em desocupação como prender por ordem de dos juízes, é o oficial que tem ali. O fato gostoso que foi uma vez eu vivi, foi que eu parei em frente de uma casa. Aí a senhora que me atendeu, ela disse, o senhor não quer entrar? Claro, na época eu devia ter uns 25 anos a menos que eu tenho hoje, né? Mas ela disse, o senhor não quer entrar? Eu disse, não, eu estou procurando fulano de tal. Ele é falecido. Tudo bem. Mas quem é o inventário? Com quem eu poderia falar sobre o assunto? Eu, ela disse. A senhora o quê? Eu sou a viúva dele. Quanto tempo faz que... Daí fui fazendo a anotação, né? Quanto tempo que ele faleceu? Faz 15 dias. Tudo bem, peguei, fiz a anotação. Aí tinha o nome de uma outra pessoa junto no mandado. E a fulana de tal. É minha filha. Eu olhei assim, sua filha, ela está, né? Não, ela é falecida também. Aí, mas faz tempo que ela faleceu? 1 semana. Em 15 dias, a mulher perdeu o marido e uma filha. O que foi, assim, acolhedor aquele dia? Porque, ao dar atenção e conversar com aquela senhora, ela me chamou de anjo. Que eu tinha ido como um anjo na casa dela para acalmar o coração dela. Porque, ao me ver, ela sentiu o coração acalmado. Então, assim, eu fiquei muito emocionado, saí quase chorando do local, porque ela me chamou de anjo, porque o fato de me ver, ela tinha visto isso em mim, um anjo, que tinha acalentado o coração, e eu não tinha falado, eu fiquei sem palavras, né? Eu só ouvi o que ela estava falando, né? Então, assim, foi uma experiência muito diferente, muito marcante, e até hoje, quando eu lembro, eu me emociono dessa história, porque um oficial de justiça ser chamado de anjo. Eu disse, mas eu não sou anjo, eu sou um oficial, eu estou aqui como oficial de justiça. Não, você é um anjo, porque você me fez me acalmar, porque eu precisava que alguém perguntasse sobre o meu marido e sobre minha filha que tinham falecido recentemente. Você daquilo para ela, ela aceitou, ela fez até uma conformação com aquele momento.
A tristeza dela passou a ser um conforto a partir da minha visita como oficial de justiça. Então a gente diz assim, entre os perigos e outros, né, tem essa. E gente humilde tem uma coisa que é muito interessante. Tem gente humilde que você vai visitar e quando você chega, assim, a primeira coisa é que, se é uma mãe, pergunta o que meu filho fez, todo assustado, né? E nem sempre você vai levar notícias negativas ou ruins. Pelo contrário, às vezes você vai intimar alguém da família porque ganhou um processo. E o filho dela era de menor, como o pai tinha morrido, e ninguém ia lá levantar os créditos da ação que ganhou na Justiça Federal, da pensão, por morte do pai. E a mãe toda preocupada, não, mas o que o meu filho fez, o que o meu filho fez? Eu levei, fora de brincadeira, mais de 1 hora para convencer aquela senhora, para dizer para ela de que ele, como filho, tinha direito a essa pensão. Mas pobre não ganha nada, quando a justiça vem, só vem para prender, trazer notícia ruim. Não, mas eu estou trazendo notícia boa para a senhora também, então onde está seu filho? Ah, ele está trabalhando. Então peça para o teu filho, pedir para o seu advogado, para o advogado dele, ir lá na justiça levantar o dinheiro que tem lá. É isso aí, gente. Obrigado.